galera, eu vou falar um pouquinho sobre o caso Lucas Paquetá e apostas, tá? Saiu o veredito do tribunal lá da Inglaterra e eu vou contar pra vocês sobre esse caso, o que aconteceu, se ele foi punido, se ele foi absolvido, qual foi o percorrer. Já tinha trazido um vídeo anteriormente sobre isso, podem acessar aqui no meu canal, depois dê uma olhada, mas vamos falar um pouquinho desse caso específico. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, hypa esse vídeo e me siga em todas as redes sociais que estão aqui na descrição, tá bom? Vamos trazer a matéria aqui porque o Paquetá, para quem não sabe, ele viveu uma situação que foi acusado por má conduta feita pela FA, né, que é a Associação de Futebol da Inglaterra, e saiu hoje, né, era para sair, tinha que sair até julho, então saiu no último dia de julho, a FA. Então a gente vai trazer aqui as situações do Paquetá, que ele foi acusado de 4 supostas violações na regra E5 da FA, em relação à sua conduta durante as partidas da Premier League contra o Leicester, em 2 de novembro de 12, Aston Villa em 2 de março de 23, Leeds em 21 de maio de 23, Bournemouth 2 de agosto de 23. Então, a FA, né, diz que foi alegado que o Lucas Paquetá tentou influenciar diretamente o andamento e a conduta ou qualquer outro aspecto da ocorrência dessas partidas ao tentar intencionalmente, segundo eles, receber um cartão do árbitro com o propósito impróprio de afetar o mercado de apostas para que uma ou mais pessoas lucrassem com apostas. Lucas Paquetá negou as acusações contra ele. E o que a comissão reguladora considerou com as provas que foram apresentadas após a audiência, tudo que aconteceu? Então vamos lá. Saiu aqui agora, segundo o GE, que Lucas Paquetá é absolvido de acusação de envolvimento com apostas. Comissão reguladora inocentou o meia do West Ham por entender que acusações de má conduta feitas pela FA não foram comprovadas. Lucas Paquetá foi denunciado por má conduta, né, igual a gente falou aqui, mas a comissão reguladora afirma que não foram comprovadas no tribunal. Com decisão proferida nesta quinta-feira, o meia do West Ham está liberado. O meia do West Ham está liberado para atuar. Não cabe recurso. Durante o processo, a FA também acusou Paquetá de não cumprir suas obrigações de responder perguntas e fornecer informações da investigação referente à regra F3. Neste caso, a comissão reguladora considerou que as acusações foram comprovadas e o meia deve receber apenas uma multa. Então, por essa outra que ele não contribuiu tanto, ele vai receber apenas uma multa. Paquetá foi denunciado em 24. A audiência foi iniciada em março do ano passado e concluída em junho. Não, em março desse ano e concluída em junho. O West Ham queria mais celeridade na conclusão do processo para saber se teria de ir ao mercado ou não para fazer uma reposição, caso de punição severa ao atleta. A gente já falou que ele foi acusado. E aí ele se manifestou nas redes sociais. E as palavras do Lucas Paquetá... As palavras do... Abre aspas para ele, tá? Os inimigos virão contra nós por um caminho, mas por 7 caminhos fugirão. Desde o primeiro dia dessa investigação, mantive minha inocência contra essas acusações gravíssimas. Não posso dizer mais nada agora, mas também não consigo expressar o quanto sou grato a Deus e o quanto estou ansioso para voltar a jogar futebol com um sorriso no rosto. A minha esposa que não soltou a minha mão, ao West Ham, aos torcedores que sempre me apoiaram, ao Fernando Malta e à minha equipe jurídica da Level, Alastair Campbell, Jonathan Wyman, Dan Lowan, Nick DiMarco e Kendrick Potts. Obrigado por tudo. Toda glória e toda honra seja dada a Deus. O vice-presidente do West Ham United, Karen Brady, também se manifestou. Estamos satisfeitos com que Lucas tenha sido inocentado. Ele alegou sua inocência desde o início e... Epa, peraí que saiu. Gente, peraí. Ele alegou sua inocência desde o início e como o clube apoiamos firmemente durante todo o processo. Apesar da incrível pressão sobre ele, Lucas tem se destacado semana após semana pelo clube, sempre dando tudo de si. Tem sido um momento difícil para Lucas e sua família, mas ele se manteve absolutamente profissional durante todo o processo e agora está ansioso para encerrar este episódio, assim como todos no West Ham United. Então, pessoal, basicamente o que aconteceu?
as provas apresentadas não foram suficientes, não foram comprovadas, segundo a comissão reguladora, e por isso o Lucas Paquetá foi absolvido. Não, isso quer dizer que tudo que foi apresentado, tudo que conseguiram de prova, não conseguiram comprovar ele como culpado. O que é bom para os brasileiros no sentido de, porra, legal ele voltar a jogar. É óbvio que eu acho que é uma pancada muito pesada pela família, né? A família viveu isso aí nos últimos 2 anos. É uma pancada, é uma pressão. Imagina os filhos, imagina a esposa, imagina tudo que envolve isso, né? É uma situação muito delicada, é uma situação muito complicada, mas o Paquetá está absolvido e com isso ele pode voltar a jogar, a praticar futebol, tanto pelo West Ham, tanto pela seleção brasileira. Eu acredito de verdade que ele vai voltar à seleção brasileira. Eu acredito que ele vai continuar na Inglaterra. Tem um período grande aí para continuar jogando, para continuar voltando aos gramados. Eu imagino que ele deve estar com um excesso absurdo de vontade, né? Depois de tudo que ele viveu, essa pressão toda. Muita gente fala, e agora que ele foi, depois que ele foi acusado, e esses 2 anos, e aí, como fica? Gente, eu acho que é uma situação que ela precisava ser investigada. É óbvio que ele gerou pressão, é óbvio que muita gente trataram ele como culpado, mas dito isso, é uma parada muito séria e precisava sim ser investigada. Não foi comprovada, ele foi absolvido e não cabe recurso, ou seja, ninguém vai entrar com recurso para tentar conseguir mais prova e tentar comprovar que ele é culpado. Então o Paquetá está livre, leve, solto. Que bom, que legal, que a gente espera que realmente isso não tenha acontecido, e que não seja apenas só não conseguimos uma prova, mas sim que espero que isso não tenha acontecido. E que bom que a família dele vai poder viver mais agora normalmente, tirando essa pressão, tirando esses julgamentos, e ele também. E que legal que ele vai voltar a jogar futebol e não vai ser... provavelmente ele poderia ser, né? Pra quem não sabe, a outra opção era ele ser banido do futebol, banido do esporte aí, por conta de esquema de apostas, caso que não foi comprovado. Beleza? Então Paquetá está liberado. O que vocês acharam? Tão felizes? Acham que o Paquetá cabe na seleção brasileira? Porque eu acho que cabe. Eu acho que ele vai querer voltar com muita vontade e eu acho que cabe muito sim na seleção brasileira. Tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. É nóis. Hoje tem galo, hein?